Olá a todos, aqui quem fala é Natan, conselheiro dos embaixadores do rei. E bem, neste dia eu fiquei de falar agora de Gideão, né, e vocês podem acompanhar a história dele em Juízes, do capítulo 6 ao capítulo 8. E bem, eu vou dar uma resumida para a gente tirar algumas lições, né, da história dele, para que a gente possa aplicar na nossa vida. E bem, Gideão, ele é o filho mais novo de Manassés, é um simples agricultor e ele recebe uma missão de Deus, né? E aí eu vou contextualizar um pouco sobre quais circunstâncias ele recebeu essa missão. Bem, o povo de Israel, nessa época de Gideão, né, eles sofreram diversas invasões pelos midianitas, que eram árabes, né, nômades. Então, esse era um povo que costumava se apropriar das terras dos povos em que eles invadiam, né. Então, esse povo, durante 7 anos, se apropriou das terras dos israelenses, né, fazendo com que o povo de Israel fosse habitar em terras mais montanhosas, até em cavernas, para que fugissem, né, desses ataques constantes. E aí Gideão, ele fazia parte desse povo, o povo de Israel, né, que estavam fugindo desses ataques. E aí Deus veio a ele com a missão de salvar Israel, né, salvar Israel desse povo que estava maltratando eles, né. E aí a gente consegue encontrar, desde dessa chamada de Deus até o fim da história de Gideão, um constante problema que ocorre com ele no seu relacionamento com Deus, que é as dúvidas constantes, as incertezas e o medo, principalmente. Então são três fatores, três problemas que fazem com que Gideão meio que se sinta inseguro com relação ao poder de Deus para fazer esse feito gigantesco, né, que é salvar os israelitas dos midianitas. A Bíblia conta que esses midianitas, eles se comparavam até com gafanhotos, de tão numerosos que eles eram nessas invasões, né? E aí a gente consegue ter a pequena dimensão, né, do quão grande era esse povo. E aí tem toda essa questão, né, existe toda essa preparação de Deus para com Gideão. E a gente, logo de início, consegue perceber esse medo, essa incerteza e essas dúvidas que Gideão tem. A gente pode notar em Juízes, no capítulo 6, e o versículo 13. A gente pode encontrar esses três problemas em Gideão. Diz assim a palavra do Senhor: Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então ele tinha esse medo. Ele tinha esse sentimento essa falsa sensação de abandono da parte de Deus. E aí que entra a gente, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento em que os índices de desemprego só aumentam, a gente percebe que a gente e muitos cristãos estão passando por isso, com a falsa sensação de que Deus os abandonou. E Gideão, ele tinha isso. Poxa, nossos pais nos contaram que a gente conseguiu fugir do Egito, das mãos dos inimigos, através do Senhor, mas o Senhor está fazendo isso com a gente. Então, ele tinha essa falsa sensação de que Deus o havia abandonado. E aí, mesmo com essa incerteza, mesmo com esse medo, ele consegue vencer isso e acabar lutando, né? E vencendo os midianitas para salvar Israel das mãos do inimigo, né? E aí é essa aplicação que eu tenho. Deus nos encoraja, mesmo quando a gente tá cheio de dúvidas, tá cheio de incertezas, tá cheio de medo. Ele nos encoraja a vencer o inimigo. Que nesse momento, né, a gente acaba notando que essa pandemia terrível que vem atacando todos nós. Grande abraço a todos.